Olá, pessoal. Essa é a primeira aula que eu estou gravando sobre Platão. E não sei em quantas serão ainda, imagino que sejam umas 3 ou 4 aulas sobre Platão. E de diversos teores, né? Hoje eu vou tentar fazer uma pequena introdução ao autor, e eu não vou entrar em grandes problemas, em grandes introduções teóricas a respeito da filosofia do Platão. Para todos os assuntos, né, para todas as lacunas, eu continuo remetendo vocês àquela história da filosofia do Donini e do Ferrari, que é muito boa. Eu recomendo que vocês leiam ela de cabo a rabo, inteiramente. Né? Vocês já tinham lido, eu tinha pedido para vocês lerem a parte dos pré-socráticos, leiam lá os sofistas, os cináicos e tudo, Sócrates também, né, que é algo que a gente está pulando aqui, que é bastante importante para o Platão, para a filosofia de modo geral, obviamente. E depois, quando a gente passar para os outros autores, como para Platão, para Aristóteles e para outros autores, é impossível dar conta de todos os assuntos. Então, eu recomendo que vocês leiam aquele livro. Não é? Leiam mesmo. É uma história de filosofia muito bem feita. Essa primeira aula sobre Platão, como eu disse para vocês, é mais uma introdução muito genérica, pensando em quem não conhece absolutamente nada de Platão. Né? Sempre lembrando a vocês que o meu maior interesse no curso, nesse curso, não é exatamente falar sobre um conteúdo, doutrinas, teses, não é exatamente esse o meu maior interesse no curso, embora eu tenha selecionado um assunto que vai servir de fio de meada para a gente nos guiar, para a gente se guiar, que é justamente o tempo e a eternidade, que em alguns momentos está relacionada à discussão do tempo. Então, a gente vai escolher esse assunto dentro de vários possíveis, e é esse que vai nos guiar. Então, paralelamente a isso, o meu maior interesse é que vocês tomem conhecimento do que é trabalhar com filosofia antiga, né? Como se organizam as obras, quais são as fontes, quais são as dificuldades e assim por diante. Então, eu estou pensando aqui que vocês com certeza já ouviram falar de Platão, né? Acredito que vocês já tenham lido Platão, sobretudo aqueles que vêm da filosofia, alguma coisa vocês devem ter lido, mas talvez vocês não tenham muita informação a respeito das nossas fontes de conhecimento sobre quem foi Platão, da organização da obra e assim por diante. Então, essa primeira aula, ela vai ser dedicada a isso. Eu vou tentar introduzir vocês, dar alguns elementos para vocês se aproximarem dessa obra com alguma facilidade. Sempre lembrando que vocês podem me escrever pelo Facebook, por e-mail, pelo Teams, podem mandar e-mail, podem fazer o que quiser, podem me telefonar, tanto faz, né? Eu sei como é chato esse tipo de formato, mas é paciência. Bom, então vamos lá. Com isso, eu não sei quantas aulas serão sobre Platão. Né? Talvez eu consiga esgotar esse assunto hoje, mas eu não quero fazer uma aula muito grande porque eu sei que é insuportável. E depois eu talvez divida essa aula em duas, não sei, vamos ver. Estou gravando um improviso, sem edição, sem nada, como sempre. E depois que a gente passar por essa introdução, a gente vai entrar no diálogo especificamente, que é o Timeu. Né? No Timeu, a gente vai usar o Timeu para explorar, para entender um pouco da ideia platônica sobre o tempo, que é muito importante para os autores posteriores, para os autores platônicos, neoplatônicos, né? como o Plotino, que a gente vai ver depois. E depois a gente vai fazer mais uma pequena aula sobre o Parmênides.
do Parmênides do Platão, um diálogo do Platão, que tem uma pequena seção sobre o tempo, que também é interessante, de modo que eu acredito que nós teremos umas 3, 4, talvez 5 aulas sobre Platão. Não sei ainda, tudo depende. Bom, essa aula introdutória a Platão. Com Platão, a gente entra em um terreno bem mais seguro, mais sólido. Com os pré-socráticos, vocês se lembram, a gente só tem fragmentos, né? É difícil trabalhar com os pré-socráticos. A gente não tem obras completas, a gente tem fragmentos, são citações, muitas vezes fora de contexto, mal compreendidas pelos autores, pelas pessoas que estão citando, ou que às vezes citam apenas para referendar alguma opinião, alguma concepção própria que não tem nada a ver com aquilo que os pré-socráticos estão discutindo propriamente, né? Mas com Platão, a gente é mais seguro porque a gente tem textos, né? A gente tem os diálogos do Platão. Eu vou falar sobre isso, não são todos diálogos, mas a gente tem os diálogos do Platão e a gente tem até mais do que o necessário, digamos assim, porque de todas as obras que são atribuídas a Platão, né, que a gente chama de corpus platonicum, há um monte de obras que inclusive não são do Platão, são diálogos apócrifos, né? Circularam dentro da coleção de obras atribuídas a Platão. Então, das obras, né, que a antiguidade menciona como sendo platônicas, de autoria de Platão, nenhuma nos falta. Nós não temos nenhum diálogo perdido, coisa assim. Então, nós temos tudo que Platão provavelmente escreveu. E nós temos textos. Então, nossas dificuldades são diferentes, são dificuldades hermenêuticas, mas muitas vezes textuais também, né, de estabelecimento de texto, mas elas não tornam o nosso estudo inviável, praticamente como no caso dos pré-socráticos, né, que é uma tarefa, é um campo muito árido. Pois bem, Platão, então, viveu, né, entre 427 e 437, aproximadamente, e ele não nasceu do nada, né? Sua formação filosófica não é completamente independente do que havia acontecido antes e do que estava acontecendo no seu momento. Ele teria sido aluno do Sócrates, que vocês devem saber, é um dos personagens, o personagem principal que aparece nos diálogos platônicos, e a filosofia socrática foi bastante importante para Platão. Mas não só. Né? Platão é um autor que faz uso, que incorpora, que trabalha, que modifica, que desenvolve toda a tradição filosófica que veio antes dele. E, obviamente, não se esgota nisso. Né? Platão não só é o maior prosador do Ocidente, na minha humilde opinião, como também é um dos filósofos mais importantes da tradição ocidental. Né? Então, Parmênides, vários filósofos anteriores são importantes para a formação do pensamento platônico de diversas maneiras. Né? Por exemplo, os sofistas, que vocês podem ler sobre os sofistas naquela história da filosofia que eu recomendei a vocês, eles não foram exatamente uma influência sobre Platão, mas muito mais uma motivação contra a qual o Platão lutava, né? Ou seja, uma corrente filosófica contra a qual o Platão lutava, combatia, né? E assim por diante. Sócrates foi bastante importante, Heráclito, Parmênides foram bastante importantes, né? O orfismo, o pitagorismo também. Eu não vou me estender muito nisso, senão a gente vai ter 200 aulas sobre Platão. Mas, se vocês quiserem aprofundar alguma coisa dessas, vocês me escrevam, a gente conversa separadamente,
e a gente vai desenvolvendo. Posso indicar livros também para vocês, livros, artigos a respeito disso. Então, vamos lá. Uma coisa que vocês podem ter curiosidade, né, de saber como é que quais são as nossas fontes da vida de Platão, né, quais são as nossas fontes biográficas sobre Platão. Quando eu comecei a estudar isso, até hoje, muitas vezes, é uma curiosidade que me bate, né? Porque muitas vezes a gente lê sobre um autor e a gente não faz a menor noção de quais são os textos, quais são as fontes das quais a gente obtém essas informações, né? Muitas vezes, por exemplo, no segundo semestre, eu dou aula sobre teatro grego, e é muito comum a gente falar sobre o teatro, né? Falar, o teatro grego era assim, o teatro grego era assado, mas é muito pouco comum a gente mostrar as fontes que nos permitem falar sobre o teatro, né? Então, no caso do Platão, é curioso, mas a gente não sabe muita coisa dele também, né? O que nós sabemos do Platão advém basicamente, né, de uma carta sétima, das 7 cartas sétima, que é atribuída a Platão, talvez seja genuína, mas há uma disputa muito grande a respeito disso, talvez não seja. Mas vem dessa carta de Platão, que é uma carta biográfica, né, com Platão trata da sua trajetória política e filosófica, e também de algumas biografias, especialmente a do Diógenes Laércio, né? Diógenes Laércio escreveu uma biografia de filósofos, da vida dos filósofos, que é bastante importante. E Diógenes Laércio, apesar de ser importante, ele incorpora um monte de boatos, um monte de informações que não são tão confiáveis, né? Basta notar, né, que ele tem um conhecimento indireto de Platão, e já que ele escreveu no século I ou no século II depois de Cristo, né, bastante tempo depois do próprio Platão ter vivido. Existem ainda algumas menções rápidas que o Platão faz a si mesmo dentro da sua obra. Por exemplo, na Apologia de Sócrates, né, que é uma reconstrução do discurso de Sócrates perante, então, não é uma reconstrução, enfim, é um discurso fictício, talvez tenha um pouco de base real, não se sabe muito bem, mas de qualquer maneira, vocês conhecer a Apologia de Sócrates, é o Sócrates discursando no tribunal ateniense, defendendo contra as suas acusações de corromper a juventude. E nesse diálogo, por exemplo, nesse discurso, o Sócrates menciona Platão brevemente como um dos seus discípulos. No outro diálogo, no Fédon, Platão representa, Platão coloca o Sócrates para conversar, né, com vários amigos e discípulos dentro da sua cela um pouco antes da sua morte, antes dele tomar a cicuta. E logo no começo, o Fédon diz que Platão não estava, conta quem estava presente na obra, diz que Platão não estava lá porque Platão estava doente. Então, o próprio Platão se coloca nesse círculo socrático, né? Mas ele não fala muito sobre si nas suas obras. Bom, basicamente é isso, né? A gente não tem informação sobre a vida de Platão. A gente tem um monte de algumas pequenas menções, às vezes alguma menção ou outra, mais de cunho teórico do Aristóteles e de fontes posteriores. Como eu disse para vocês, as obras platônicas são organizadas, o conjunto, o corpus platônico, né, ele é formado por diálogos e cartas.
convencionou-se, ou seja, acredita-se, há fortes indícios de que as cartas tenham sido escritas entre 390, desculpa, entre diálogos e cartas, né? De que esses escritos todos tenham sido escritos entre 399 e 347, 46. Por quê? Porque 399 é a data da morte de Sócrates. Então, quase todos os diálogos platônicos, praticamente os que a gente considera os diálogos iniciais, eu já vou falar um pouco sobre isso, eles tomam a morte de Sócrates como um ponto de partida, como um fato. Então a gente pressupõe que essas obras foram escritas depois do Sócrates morrer, 399. E 347, 46 é a data atribuída por Diógenes de Laércio e algumas outras fontes tardias da morte do Platão. Então, toda a obra do Platão teria sido escrita nesse período. Como eu disse, né, as cartas, as obras do Platão, elas, no corpus platônico, né, está organizado contém diálogos e cartas. Só que não é bem assim. Né? Coloquei uma notinha aqui para vocês que peraí, que eu vou colocar aqui, que o número de diálogos platônicos varia conforme o número de obras que se consideram autênticas e espúrias. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, circulam no corpus platônico uma série de obras que provavelmente não são platônicas. Algumas certamente não são e outras talvez não sejam. Então, existe um debate sobre isso e isso faz com que o número de obras platônicas, obviamente, varie, né? Então, as 13 cartas que compõem corpos platônicos, elas são quase que unanimemente consideradas espúrias, ou seja, hoje praticamente ninguém considera que as cartas sejam genuínas. Talvez só a carta 7ª seria genuína. Tem gente que considera que algumas porções delas são genuínas e outras não, porque elas teriam informações muito precisas sobre a vida do Platão. É uma bela obra, e recomendo muito a leitura. Mas enfim, não é certo, né, que ela tenha sido escrita por Platão. Talvez tenha sido escrita por alguém próximo, alguém da academia, da escola que Platão fundou, ou coisa assim. E, como eu disse, a gente fala de diálogos de Platão, mas nem todas as obras são, na realidade, diálogos. Nós temos a Apologia de Sócrates, que eu mencionei agora, que é um discurso perante o tribunal ateniense, e em outras obras são diálogos com dificuldade, né, caracterizados como diálogos, como o Timeu, que é a obra que a gente vai estudar daqui a pouco, o Critias e Menexeno, que são praticamente longos discursos. Né? Eles se caracterizam como um diálogo, porque há uma breve troca de palavras, uma conversa entre alguns interlocutores, e aquilo é apresentado como se fosse uma conversa, mas um diálogo, um discurso longo dentro de uma conversa. É muito diferente, esses diálogos são muito diferentes dos outros diálogos, propriamente dialogados, né? Que são obras muito interessantes. Né? Não constam das tetralogias de Trasilo, eu já vou voltar ali para cima e falar do Trasilo, alguns escritos seguramente tão autênticos. Né? Ou seja, já na antiguidade, alguns editores de Platão consideravam algumas obras inautênticas e não as colocaram nas obras, no corpus platônico, na organização das obras. Como uma coleção de epigramas, um testamento que são preservados pelo Diógenes de Laércio, como eu disse lá, um tratado sobre o bem e o léxico, as definições, ou seja, que é claramente espúrio, não é platônico. Então, as obras platônicas, elas foram organizadas na antiguidade já de duas formas. Em trilogias, por Aristófanes de Bizâncio, que é do século III, e em tetralogias por Trasilo, que é aproximadamente do século I depois de Cristo.
O Aristófanes de Bizâncio é um gramático alexandrino, importante, né? E nós temos essa informação também através do Diógenes Laércio, né? Nas duas, na verdade. E essa organização em trilogias, ela não foi adotada hoje, digamos assim. Mas a do Trasilo, a organização do Trasilo, ela foi seguida com muito rigor, preservada, digamos assim. Se vocês pegarem a primeira edição da Oxford, por exemplo, das obras do Platão, vocês vão ver que ela é organizada de acordo com as tetralogias do Trasilo. Né? Como eu disse, preservar essa tetralogia, essas informações editoriais, né? Elas são preservadas pelo Diógenes Laércio, foram transmitidas assim. Então, um exemplo dessa organização, dessas duas organizações, em trilogias e tetralogias, né? Por exemplo, o Aristófanes de Bizâncio, ele coloca a República, o Timeu e o Crítias juntos. E por quê? Vocês vão ver na sequência, né, que o Timeu e o Crítias, eles são obras que estão juntas. O Timeu é uma obra grande que faz uma menção ao Crítias, que vem logo depois. O Crítias remete ao Timeu. E no começo do Timeu parece haver uma remissão à República, né? Então, como se o Sócrates estivesse conversando com outras pessoas um dia depois da sua conversa na República. E então o Aristófanes de Bizâncio ele organiza essa trilogia a partir dessas relações internas. Ele tenta, né? Sempre que isso é possível. Já o Trasilo segue outra lógica, né? Ele tenta relacionar tematicamente, às vezes também com uma certa organização cronológica. Né? Um exemplo, por exemplo, da organização do Trasilo vejam, da tetralogia do Trasilo, é que ele coloca, por exemplo, o Eutífon, a Apologia, o Criton e o Fédon juntos. São todas obras relacionadas à morte do Sócrates. E todas obras no período inicial, já vou falar dos períodos, né? Talvez o Fédon seja um dos grandes diálogos do Platão, já um pouco posterior, talvez, mas isso é complicado. Bom, a gente chega num outro assunto bastante complicado, que é a datação das obras consideradas autênticas. Eu vou falar nada seguro. Mais ou menos, hoje, se concorda com algumas mudanças, com algumas imperfeições, com algumas variações, que a obra do Platão, os diálogos do Platão, as obras do Platão, elas tenham sido produzidas mais ou menos nesse período. Né? Um período inicial, com Hípias Menor, Ion, Laques, Cármides, Protágoras e Eutífron. Um período de transição, ali entre 390 e 385, mais ou menos, o Gorgias, o Menon, a Apologia, o Criton, às vezes a Apologia vai para o começo também, o Criton, o Eutidemo, o Lysis, Menexeno e o Crátilo. Depois, o período da maturidade, no qual teriam sido produzidos o Banquete, República, Fédon e Fedro. Muita gente, alguns estudiosos colocam o Fédon como um diálogo do início também. E depois, um período mais tardio, né, ali, depois de 370, sido produzidas essas obras, o Teeteto, Parmênides, Sofista, Político, Timeu, Crítias, Filebo e Leis. As leis seriam a última obra do Platão. O Diógenes Laércio menciona que Platão morreu escrevendo as leis e as leis estariam, então, incompletas. Bom, como é que se datam as obras antigas? Né? Como é que a gente tenta dizer aqui que tal obra foi produzida em tal época, tal obra foi produzida antes ou depois e assim por diante? Essa é uma discussão bastante complexa, né? Muito complexa,
e nós não vamos, eu não tenho como reproduzir ela aqui com vocês. Bom, um modo, né, de se ter uma ideia de quando uma obra foi escrita são as externas presentes nos diálogos. Então, as obras, elas tratam, se vocês pegarem qualquer obra, né, vocês vão ver que normalmente elas fazem referência ao mundo externo, né? Elas passam em Atenas e elas fazem às vezes referência a algum acontecimento político ou coisas assim. Então, a partir disso, a gente tem uma noção de um ponto, né, a partir do qual, depois do qual, essa obra teria sido escrita. Não é seguro que ela tenha sido escrita logo em seguida, mas ela com certeza foi escrita depois daquilo. Como eu disse para vocês, a morte do Sócrates. Né? A morte do Sócrates é aceito que o Sócrates morreu foi condenado à morte em 399, então qualquer referência à morte do Sócrates tem que ser tomada como posterior a 399. E isso vale para qualquer outro dado. Então, por exemplo, o banquete faz referências a rebeliões ou a conflitos que os historiadores identificam como 386 ou 387. Por isso, ele teria sido escrito depois dessa data. E assim por diante. Né? Então, essa é um dos modos de se datar, é esse, através de referências internas, né? Referências internas nos diálogos a fatos externos. Um outro modo de datar, aí não seria bem de datar, de dar uma data mas de colocá-los numa ordem, estabelecer uma ordem de composição desses diálogos, é através da estilometria. A estilometria, ela é um método empregado com vários autores, mas sobretudo com Platão. E consiste, como o próprio nome diz, numa medição do estilo. No caso do Platão, os estudiosos selecionavam algumas partículas, algumas expressões, algumas palavras, alguns encontros de palavras que parecem ser mais ou menos, vamos dizer, recorrentes ou naturais, que não parecem espontâneos, digamos assim. Como o uso de uma determinada partícula do grego nas respostas às perguntas, por exemplo. E veem a incidência dessas partículas, dessas palavras-chave, desses termos, nas obras. Então, parece haver uma lógica nisso, né? Então, em tal período aparece muito pouco, em tal período aparece mais, depois isso some de novo. Enfim, a estilometria associada a outros recursos pode dar um resultado interessante, mas nem sempre. Né? Nem sempre. Eu não vou me estender muito nisso, mas se vocês tiverem interesse sobre a estilometria, eu posso indicar alguma coisa para vocês, dizendo que existem muitas obras sobre Platão. Né? Uma das obras duas introduções muito boas a Platão são dois compêndios, um da Blackwell e o outro de Cambridge. Esse de Cambridge, ele tem um artigo sobre estilometria que é bastante interessante. E, enfim, mas é um assunto bastante espinhoso. Né? Bom, voltando à nossa tentativa de ordenação dos diálogos platônicos. Né?
para vocês por que isso é importante, né? Os diálogos platônicos, eles, como se vocês já leram, né, a gente costuma classificá-los como diálogos práticos ou iniciais, diálogos intermediários e diálogos tardios. Obviamente, como a gente está, como o próprio nome já diz, a presença de Sócrates, né, a presença e o tipo, a qualidade dessa presença no Sócrates no texto, ela é importante para a definição para a nossa definição de diálogos iniciais, intermediários ou tardios. Por que eu estou dizendo isso? A maioria tem uma... Nada disso é ponto pacífico, certo? Mas quando a gente lê todas as obras do Platão, a gente consegue mais ou menos sentir um movimento, uma certa nuance em cada um deles. E a principal característica disso é, como eu disse para vocês, a importância do Sócrates. Então, quando a gente pega diálogos iniciais, que parecem ser iniciais, que através da estilometria, através de referências a fatos históricos contidas nessas obras, e também a partir de uma interpretação, de uma hermenêutica, de uma exegese do conteúdo do tratado, nós achamos que é um tratado, que é um diálogo que Platão escreveu no começo da sua vida, ou pelo menos no período inicial. E a mesma coisa para o intermediário e para o posterior. Quando a gente pega uma obra do período intermediário, do período inicial, como, por exemplo, o Ion, ou Carmides, o que nós temos? O que a gente encontra? A gente encontra o Sócrates como figura principal, como sempre, e a gente não encontra, normalmente, a tal teoria das ideias, a teoria das formas platônicas. Então, a ausência dessa teoria das formas, nesses diálogos, que são, na maior parte das suas vezes, se não sempre, diálogos aporéticos. O que é aporético? São diálogos que terminam numa aporia. Eles não são positivos, normalmente. Né? O objetivo deles é desmontar uma ideia. Por exemplo, no Ion. No Ion, o Sócrates encontra o Ion, que é um rapsódo, que cita Homero, e pergunta para o Ion: bom, qual que é a tua arte? O que você está fazendo? O que você sabe do que você está fazendo? O que é, você entende de Homero? E assim por diante. O que é poesia e tal. E ele vê que o Ion não sabe nada sobre a sua arte. E o resultado do diálogo, ele é aporético, não há uma grande construção teórica, né, advinda desse encontro, desse diálogo. Isso parece ter muita semelhança com o Sócrates histórico. Não que seja totalmente, mas não é muito diferente do que parece ter sido Sócrates histórico. E nós sabemos isso por outras fontes, né? O Sócrates, por exemplo, na peça, na comédia, As Nuvens, do Aristófanes, que nós traduzimos aí no departamento de letras clássicas, né? Tem uma tradução nossa. Então, ele aparece lá. Depois nós temos o Sócrates aparece nas obras de um outro discípulo, o Xenofonte. O Platão e o Xenofonte foram dois escritores socráticos, né? Mas os diálogos socráticos, eles se tornaram um gênero. Havia vários escritores que escreviam diálogos socráticos. Só que nós não temos, eles não sobraram a não ser fragmentos. Né? Os dois que nós temos, os dois autores que as obras nós conhecemos melhor são Platão e Xenofonte. E através dessas formas, a gente imagina que
que o Sócrates histórico tenha sido mais ou menos assim como ele aparece nesses diálogos iniciais da fase do Platão. Então, parece, não é, que nesses diálogos iniciais o Platão usa a figura de Sócrates e essa figura de Sócrates está mais ou menos próxima do que teria sido o Sócrates verdadeiro, o Sócrates histórico. Então, há como eu disse, é muito difícil separar uma coisa da outra, né? Mas há uma ideia de que esse seria um período ainda que o Platão está muito influenciado pela figura de Sócrates. Então, seria um período inicial. A partir disso, a partir desse momento, o Platão vai se desligando, não se desligando, mas desenvolvendo uma filosofia própria, digamos assim, a partir de Sócrates, a partir de Heráclito, a partir de Parmênides, etc., e vai apresentando teses mais positivas. E os diálogos vão se tornando cada vez mais, se não positivos, pelo menos contendo mais teoria. Não é uma boa palavra, mas começam a ser mais ricos, mais propositivos, podemos dizer assim. Nesse segundo grupo que nós temos ali, por exemplo, o Mênon é um tratado, é um diálogo em que aparece a reminiscência, né, a teoria da reminiscência platônica. O que é a teoria da reminiscência? É uma teoria de que todo o conhecimento que nós temos, ele na verdade é uma lembrança de um conhecimento que a alma já teve. Isso trocando em miúdos, muito miúdos mesmo. Então, isso aqui já não parece ser platônico. Isso aqui já parece ser muito mais, provavelmente, muito mais uma teoria própria do Platão do que do próprio Sócrates. Então, o Mênon já não parece ser um diálogo em que o Sócrates aparece como uma influência ou como uma presença marcante, dominante, mas ele aparece ser muito mais uma expressão da filosofia do próprio Platão. Nesse terceiro grupo, por exemplo, do Banquete, República, Fédon e Fedro, aqui provavelmente o Sócrates é apenas um porta-voz do Platão, né? Aqui nós temos o período mais famoso do Platão, o período mais emblemático, digamos assim, do Platão, no qual nós temos a formulação da teoria das formas, da teoria das ideias, da distinção clara entre o mundo sensível e o mundo inteligível, esse mundo das ideias, que é o mundo inalterável, imutável, eterno, depois a gente fala sobre esse conceito de eternidade, que confere que é a condição de possibilidade do conhecimento no nosso conhecimento humano, e uma série de outras discussões, como a imortalidade da alma, o desenvolvimento da reminiscência e assim por diante, né? Então, nesses diálogos entre Banquete, República, Fédon e Fedro, esses diálogos todos têm o Sócrates como figura principal, como interlocutor principal, mas ele certamente não é o Sócrates, nenhuma dessas doutrinas, nenhuma dessas teses, elas pertencem ao Sócrates histórico. Então, nesse caso, parece que o Sócrates é apenas um porta-voz da filosofia do próprio Platão. Depois disso, a figura do Sócrates vai desaparecendo dos diálogos. O Sócrates deixa de ser o personagem principal e às vezes até some dos diálogos. Então, aparentemente, nesses casos, né, o Sócrates deixa de exprimir deixa de ter qualquer valor histórico e o que importa são outros personagens que são, talvez, veículos para a expressão do próprio Platão, né? No Teteto, ainda, o Sócrates conversa com o Teteto.
No Parmênides, a figura principal não é o Sócrates é jovem no Parmênides, e ele encontra, então, o grande filósofo de Eleia, Parmênides, e o grande personagem é o Parmênides. No Sofista, no Político, é um estrangeiro de Eleia, também da terra do Parmênides, que é o personagem principal. No Timeu, quem faz embora também, né, o Sócrates esteja presente, quem faz o grande discurso é o Timeu, não o Sócrates. No Critias é o Critias. No Filebo, o Sócrates volta a ter um pedaço, uma participação importante, e nas leis ele está completamente ausente. Então, a partir disso, né, a gente parece perceber um momento em que a figura do Sócrates histórico parece clara nos diálogos de Platão, um momento em que o Sócrates histórico deixa de ser o Sócrates histórico e ser o Sócrates ele mesmo, né? E começa a ser um porta-voz, um veículo para o Platão apresentar a sua própria filosofia, e depois um momento em que a figura de Sócrates praticamente desaparece ou perde a importância nos diálogos. Bom, como eu disse para vocês, né, isso não é tão simples assim. Né? Existe uma série de teorias, de teses, de doutrinas platônicas que também nos permitem, ou que dão elementos para os estudiosos tentarem traçar a ordem dos diálogos. A teoria das formas, né, a famosa teoria das formas, a gente vai falar, quando a gente falar do Timeu, a gente não vai falar exatamente da teoria das formas, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a teoria das formas do Platão, ela é tomada como um ponto central na interpretação dos diálogos de Platão. Existem diálogos que não contêm uma teoria das formas, ou seja, eles são diálogos aporéticos, diálogos que não terminam, não são propositivos, digamos assim, e que, quando analisam algum tema, algum assunto, algum problema, não recorrem a uma teoria das formas, né? Não costumam recorrer a uma teoria, ou pelo menos não a uma teoria elaborada, de formas inteligíveis, formas que são condição de possibilidade do nosso conhecimento, formas imutáveis, né, uma distinção tão clara entre o sensível e o inteligível, e assim por diante. Depois, essa teoria, ela parece ir ganhando corpo, né? Ela parece ir sendo formulada, como começa a aparecer no Mênon, por exemplo. Até chegar a uma maturidade, que seria com o Banquete, a República, o Fédon e o Fédron. Depois disso, ela é negada, refutada ou reformulada nos diálogos posteriores. Então, no Teeteto, no Parmênides, por exemplo, no Parmênides há uma refutação da teoria das formas. Então, ele parece ser posterior à formulação dessa teoria. Parece que Platão poderia ter revisto a sua teoria, refletido sobre ela e assim por diante. No Timeu, por exemplo, como a gente vai ver daqui mais para frente, não aparece a teoria das formas. Aparece sim uma teoria, né, uma distinção clara entre inteligível e sensível, entre um paradigma que é modelo para um sensível, mas não há uma teoria das formas, né? A ideia de que a forma de cama, a forma inteligível de cama é a forma a partir da qual a cama sensível existe, assim por diante. Mas ela reaparece, né? Existe uma reformulação. Bom, então, esses são os elementos, né, que nos nos permitem mais ou menos organizar a obra do Platão cronologicamente. Mas, como eu disse,
né? É muito debatido e não há nenhuma certeza em relação a isso. Bom, por que diálogos? Essa é uma questão muito difícil de responder. Não existe resposta definitiva para isso. Existem sugestões. Uma das sugestões é a de que Platão escolheu esse gênero porque era um gênero possível, um diálogo socrático, e achou por bem utilizá-lo até o fim. O tratado já existia, o tratado científico, né? Mas o Platão, talvez, por ser um artista, dizem que ele era poeta, que ele queria escrever tragédias, e depois ele desistiu das tragédias e para se dedicar à filosofia. De certa forma, os diálogos são dramas. Eles são dramas. Tem uma série de estudos hoje em dia que analisam elementos dramáticos, tanto trágicos quanto cômicos, dos diálogos platônicos. Existem teorias, explicações um pouco mais ambiciosas, digamos assim, que são teorias que dizem que se apoiam em algumas ideias, por exemplo, expressa no Fedro, de que o texto filosófico, o texto escrito é uma coisa morta, que não pode responder, e que o diálogo, de certa maneira, emula, né, uma conversa real, e ele tem um efeito psicagógico, né, de condução da alma para o conhecimento muito maior do que um texto escrito. Então, é uma proposta. Outra proposta é de que, explorando, né, adentrando ainda mais essa psicagogia, né, essa condução da alma para o conhecimento, é de que o Sócrates, aqui o diálogo, ele faria com que nós próprios descobríssemos, a partir daquelas perguntas e respostas, os problemas em nós, ou seja, que nós tentássemos refletir por nós, né? Enfim, um monte de coisas que eu não vou esmiuçar aqui. Vocês podem ler daquela introdução do Ferrari e do Donini, eles tratam um pouco disso. Não existe, né? Assim, eu não vou dizer, eu já vi várias hipóteses, não existe nenhuma resposta satisfatória para o porquê o Platão teria escolhido diálogos, né, de outra forma literária. Eu tenho uma escolha artística e que deu certo, né? Que obviamente tem uma referência, ou seja, tem a ver com a escolha inicial, que era escrever diálogos socráticos. A partir dessa forma escolhida, que era uma forma corrente, Platão começou a escrever a sua obra e continuou da mesma maneira. É possível, como eu disse, escrever, tentar relacionar a concepção platônica de filosofia com o diálogo, mas ela não é necessária, né? Não é uma resposta necessária. Bom, como eu disse para vocês, nós temos, embora nós estejamos num terreno muito mais firme, quando a gente vai tratar de Platão, do que a gente estava antes com os pré-socráticos, nós temos uma série de dificuldades, que não são poucas. Essa organização cronológica, na cronologia dos diálogos, ela para a gente tentar entender se há ou não evolução de uma determinada tese, de uma determinada teoria,
se Platão mudou de ideias, se ele buscou uma nova influência ou descartou outra e coisas do tipo. Mas o próprio modo como a gente lê os diálogos, como a gente interpreta cada um dos diálogos, é problemático e é debatido. Não se trata simplesmente de ler uma obra, como uma obra moderna, uma obra qualquer, até tardia, em que um filósofo expressa uma opinião, né? A gente pode ler, sei lá, a Poética do Aristóteles. Aristóteles diz, vou tratar sobre isso. Aí nós temos os problemas de entender o que ele disse. Mas nós sabemos que existe um autor lá tentando falar sobre algum assunto. Nos diálogos platônicos, como já mencionei para vocês, não existe um Platão. Né? Platão nunca diz nada em voz própria. Como ele ou quem quer que tenha escrito a Carta Sétima diz, fala, não existe obra de Platão. Não existe obra de Platão. No final das contas, não existe obra de Platão. Existe, a gente... todos essas obras, esses diálogos são atribuídos a Platão. O próprio Aristóteles menciona algumas obras do Platão como sendo do Platão. Ele menciona o Timeu, por exemplo, várias vezes. Mas o fato é que Platão não se nomeia. E em nenhum momento ele diz, eu, Platão, estou dizendo isso. As obras os diálogos, eles são discussões de pessoas eruditas sobre determinados assuntos, que podem ou não expressar o que pensava Platão. Então, o modo como nós lemos os diálogos, o modo como nós nos aproximamos dos diálogos, também é difícil e também nos leva a resultados diferentes. Então, dificuldades da interpretação de Platão. Né? Como é que a gente interpreta Platão? Como é que a gente lê os diálogos? Há várias propostas. Por exemplo, né, uma que a gente chama de unitarismo. O que é a interpretação unitária dos diálogos de Platão? Como o próprio nome diz, é aquela interpretação que acha, que tenta ver uma unidade em todos os diálogos. Ou seja, que pega todos os diálogos, né, e tenta estabelecer teses a partir de todos os diálogos. Então, Platão disse isso a respeito daquilo em determinado diálogo, isso mais aquilo em outro diálogo, forma uma teoria sobre uma coisa mais ou menos consistente. Né? Ou seja, ela usa toda a obra para estabelecer uma obra, uma filosofia platônica. Uma outra possibilidade, sem se preocupar sem se preocupar tanto, pelo menos, com a cronologia, com as fases, com as mudanças. Uma outra estratégia de interpretação é a desenvolvimentista. Justamente mais ou menos próxima do que eu disse para vocês antes. Né? Aquela que trata os diálogos como representando em desenvolvimento. Né? Então, há teses que não existiam, que são elaboradas, que são descartadas, que são revistas, e assim por diante. Então, é uma tese, é um modo de entender, de ler Platão, que toma diálogos de uma fase inicial como diferentes de uma fase intermediária, de uma fase tardia. Existe uma outra modo de interpretar Platão, que eu particularmente gosto muito, que é o organicista. O que é uma interpretação organicista de Platão? É aquela que procura se ater a uma obra. Uma obra, raramente fazendo alusão a outras obras. Então, nós vamos falar do que Platão fala no Timeu, e tentar entender o Timeu. Nos atermos ao Timeu. O que, se porventura algo do Timeu lembra outro diálogo, nós podemos fazer essa referência, então, mas isso não nos interessa primeiramente. O que nos interessa é tomar cada diálogo como um organismo e interpretar esse diálogo, entender quais são as intenções desse diálogo, sem nos preocuparmos com a relação desse diálogo com outros diálogos. E existe uma outra
teoria, um outro modo de interpretar os diálogos, que é o esoterismo, né? Tem a ver com as tais doutrinas não escritas do Platão. Bom, essa não é uma corrente unívoca também, há várias variações, nas várias variantes dentro disso, mas há aqui uma proposta, né, de ver uma busca pelos diálogos, pelas doutrinas não escritas do Platão, que são mencionadas pelo Aristóteles, que é a fonte mais importante, né, que ele menciona, que diz que Platão não fala sobre essas coisas, ele não escreveu sobre isso, né? Esses assuntos X ele fala nas doutrinas não escritas. Então, que os diálogos não contém tanto do que o Platão, da principal filosofia platônica, né? Você, dentro dessa ideia, né, tomando dessa corrente esotérica, ocultismo, nada disso, né? Esoterismo é só porque para dentro, né? E não para fora, que Platão teria guardado as suas principais doutrinas para os seus amigos e alunos, discípulos na academia, e que os diálogos de Platão não representariam essas doutrinas fechadas, né? Privadas, que ele discutia com seus alunos. Não tem nada a ver, como eu digo, com esoterismo, magia, nada disso, certo? Horóscopo, nada disso, não. É só com o fato de serem voltadas para um público menor. Bom, quem pressupõe, né, toma como verdadeira a existência de doutrinas não escritas, tem uma dificuldade óbvia de explicar por que Platão escreveu, né? O que nós fazemos então com esses diálogos? Jogamos fora? Alguns vão dizer que nada dos diálogos faz sentido, ou seja, que a verdadeira filosofia platônica não é que está nos diálogos. Outros vão dizer que tentar relacionar os diálogos com alguns indícios das doutrinas não escritas. Outros vão dizer que os diálogos contêm pontos de sugestão, eu não me lembro o nome específico, mas pontos em que Platão sugere que há mais do que isso que ele disse, né? Então ele está falando alguma coisa sobre um assunto, daí ele fala, bom, mas esse não é o momento de nós falarmos sobre isso. Então, coisas como essa seriam indícios de que uma discussão mais desenvolvida sobre esse assunto existiria apenas no interior da academia, de modo oral. Existem várias propostas, né? Eu acho uma bobagem, para ser bem sincero. Não tenho nenhum respeito por isso. Não me interessam essas teorias, essas doutrinas não escritas. Acho que elas não são tão diferentes do que Platão dizia nos diálogos. E, se forem, elas não têm nenhum conhecimento especial a respeito disso, nada demais. Os neoplatônicos todos interpretaram, né, o Platão apenas por suas obras escritas e isso bastou, né? Mas tem gente muito importante, gente muito mais importante do que eu, que acredita nessas doutrinas não escritas. E isso deu rendeu muitas páginas. Sobre os modos de interpretação do Platão, vocês podem ver um artigo que eu vou deixar na nossa página, na nossa pasta do Google Drive, que é este artigo aqui do Christopher Haughey, interpretando Platão, que está nessa coletânea, nesse companion, que é o companion da Blackwell, traduzido para o português, medonhamente traduzido. Como, de novo, alguém me perguntou, né, por que eu vou indicar ser mal traduzido? Como eu disse, às vezes é a única tradução que tem, a obra é boa, né? Não é que a tradução seja ruim no sentido de estar errada, né, exatamente, mas há erros, esse aqui há erros
de digitação, de tipografia, nos nomes, é horrível, mas enfim, é o que há. Se quiserem ler em inglês, também tem, eu recomendo. Então, esse artigo, Interpretando Platão, ele é bastante interessante e ele discute um pouco dessas de abordagem da obra do Platão. E um outro livro extremamente interessante, muito, muito mesmo, que eu recomendo demais, é esse livro do Trabatone, Oralidade Escrita em Platão. Infelizmente, eu não tenho esse livro em PDF, não tenho nem em papel, na verdade. Mas é um livro que tem na biblioteca da URGS. Esse livro é excelente, excelente mesmo. Ele trata bastante, né, desse problema da obra escrita e da obra não escrita, do que seria a obra não escrita, mas ele é muito mais do que isso. Ele realmente é um livro introdutório sobre a interpretação de Platão, sobre como interpretar Platão, como interpretar a obra do Platão. É excelente, excelente mesmo, recomendo muito. Então, isso aqui não vai estar na nossa pasta, mas o outro do Howe está. Eu me lembrei agora de um livro de um amigo meu, filósofo, chamado Fausto dos Santos, e depois eu vou completar aqui e vou colocar. Ele tem vários livros interessantes sobre Platão, mas um especificamente em que ele tem uma longa sessão em que ele discute a cronologia dos tratados. É muito interessante. Infelizmente também não tem em PDF, mas eu vou deixar a indicação aqui para vocês. Depois eu completo. Pois bem, então, como eu disse para vocês, né, essas tais doutrinas não escritas daí, elas são, pessoal caso vocês tenham curiosidade sobre isso, né, o pessoal que busca uma doutrina não escrita, eles se apoiam em alguns pontos. Esses pontos principais são a Carta Sétima, né, eu já vou falar sobre, né, esses numerozinhos aqui, que são importantes para a gente. Nessas passagens da Carta Sétima, em que o autor diz que não há obra de Platão, que toda obra de Platão não existe, né? Por isso que ele nunca pôs o nome dele na obra, então aquilo tudo não seria Platão. Além disso, outras obras, né, parecem fazer alusões a doutrinas não escritas, mas não citam nada disso. Aristóteles mencionam literalmente doutrinas não escritas, né? Ágrafo e logoi, doutrinas não escritas. Então, sobre o que seriam as doutrinas não escritas é uma grande discussão, como eu disse para vocês. Acho mais fácil indicar, né? Eu não vou falar sobre o que poderiam ser as doutrinas não escritas, se eu nem falei do que são as doutrinas escritas dos diálogos, né? Então, a gente pode ver isso depois. Acho que essa aula está ficando meio longa demais já. Então eu vou deixar isso para outro assunto e eu posso indicar outros textos para vocês depois. Então, para encerrar, vamos falar um pouco sobre a transmissão, né? A transmissão das obras, a transmissão dos escritos. Por incrível que pareça, né, Platão fundou a escola, né, a Academia Platônica. E nessa Academia Platônica, depois que Platão morreu, ela continuou existindo praticamente, com pequenas interrupções, até 529 depois de Cristo. Então, essa Academia Platônica foi essencial, ou seja, essa escola, esse grupo, né, que continuou existindo e produzindo conhecimento, ele foi essencial para a sobrevivência e para a transmissão dos textos platônicos, porque os textos platônicos eram discutidos nessa escola. Então, eles são
essenciais, né? Se a gente pega, por exemplo, no final da Antiguidade, depois do século III, esses textos começam a ser comentados, discutidos de uma maneira muito profunda e muito intensa, né? Lá no século VI, por exemplo, a gente tem Damácio comentando tratado, né, comentando o Parmênides e assim por diante. Então, esses textos nunca deixaram de serem comentados dentro da academia. Obviamente que a academia foi apenas um lugar de conservação, mas também de proliferação, né, de expansão, de origem dessas obras, de transmissão dessas obras para outros lugares. Né? Bom, no mundo latino, apenas o Timeu era conhecido até o século XII. Né? Claro que autores conheciam Platão, o Cícero conhecia Platão, mas depois disso, só no século XII que o Platão volta com obra, volta-se a ler Platão com mais conteúdo, digamos assim, né? A grande obra do Platão que era conhecida era o Timeu. Timeu circulou bastante numa tradução do Calcídio, uma tradução latina do Calcídio, uma tradução com comentário, de quase todo. Ele não é uma tradução inteira, mas é uma tradução bastante importante. A primeira tradução integral do Platão para o latim foi feita pelo Marcílio Ficino, lá em 1483 e 4. E a primeira edição das obras do Platão é de 1534, por este Johannes Valdeum. Mas a edição canônica dos escritos de Platônico é feita pelo Henri Estienne, ou em latim, o Henricus Stephanus, de 1578. Essa edição é a edição da qual advém a paginação que nós hoje usamos para citar Platão, e isso é bastante importante. Quando a gente se refere a Platão, a gente cita a paginação Stephanus, né? O número Stephanus. Por quê? Porque é uma forma de todo mundo se entender. Quando eu cito Timeu, todo mundo pode pegar qualquer tradução, qualquer edição e localizar essa passagem. Se vocês citarem Platão, 1997, página 11, só quem tem esse livro vai saber o que é. E não é assim que a gente se refere a Platão, certo? Quando vocês pegarem algum livro e vocês encontrarem esse tipo de referência a Platão, pode ter certeza que eles não estão tratando não é um livro de um especialista. Né? Então, como é que a gente se refere a Platão? Através da paginação Stephanus. Vejam aqui, quando a gente fala Fedro 278b-e, nós estamos falando que esta passagem está na página 278 do que seria a edição do Stephanus. Eu coloquei aqui uma foto, né, da paginação Stephanus, da edição do Stephanus. Vocês podem ver aqui, está pequeno, mas eu coloquei aqui um link que vocês podem seguir para ver ampliado. Se vocês olharem, vocês vão ver que aqui, nas colunas de dentro, nós temos o texto grego, nas colunas de fora, nós temos a tradução latina do Jean Serre. Opa, o que aconteceu aqui? Não sei o que aconteceu. Do Jean Serre. Oh, Deus. Tá, não sei o que aconteceu, mas vai acontecer. Tá, depois eu corrijo isso e vejo. Mas tem a tradução, então, a tradução comentários do Jean Serre.
Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver que nós temos, né, isso aqui é uma foto do Timeu, e o Timeu está na página aqui, ó, 35, e aqui a seção A, B, e C e D. Então, quando a gente se refere, né, à página, ao Timeu 35A, nós estamos falando disso daqui, certo? Todas as edições posteriores, elas vão imprimir o texto e vão preservar estas marcas, estes sinais. É assim que a gente se refere a Platão. Isso já é um modo de remissão, de referência universal, digamos assim. Aqui eu coloquei apenas como curiosidade, né, uma foto de um papiro. Esse aqui é do papiro oxirrinco, encontrado em Oxirrinco, que é do final do primeiro ou do começo do segundo século depois de Cristo, que contém um trechinho do Fédon, do Platão. Vocês estão vendo aqui. Antes do livro era o papiro, né? O papiro era bastante usado como para o livro, obviamente. Só que, como vocês devem saber, o papiro era um rolo, né? Era um rolo, e o texto era escrito em colunas. Uma coluna aqui, e depois outras colunas. Um papiro podia ter, enfim, obras podiam ter vários rolos de papiros, né? Mas um rolo de papiro podia chegar a ter, por exemplo, 20 metros, né? 20 metros com colunas, 20 metros com, sei lá, 20, 30 centímetros assim, de largura, e o texto era sendo passado lateralmente nas colunas do texto. Claro que vocês podem imaginar como era difícil, né, lidar com isso, mas era assim que eram as obras, que as obras circulavam até o começo do século II ou III, praticamente. Depois do século II ou III, a partir do século II ou III, o papiro começou a dar lugar ao códice, né, ao pergaminho, ao códice. O que eram os códices, né? Eram a couro de um animal, geralmente couro de cabra, de carneiro, que eram tratados e depois eles eram costurados, né? Fazia-se uma página, então eles eram costurados, duas partes eram costuradas, e isso se tornou mais ou menos um livro, né? Muito parecido com um livro, só que em vez de ser um livro de papel, como a gente tem, era um livro de couro, né? Um couro tratado. Isso aqui, então, eram volumes grandes, mas isso é mais ou menos perto do nosso livro, nessa nossa ideia de livro. Depois do século III, do século III em diante, o papiro, os rolos de papiro começaram a ser progressivamente substituídos pelos códices, né, em pergaminho. Aqui está horrível também, mas enfim, coloquei aqui, depois eu ajeito isso aqui antes de colocar para vocês. Deixa eu ver se... Tá, depois eu ajeito. Isso daqui é o códice mais importante de Platão, que é o Parisinos 1807. Ele é do século IX depois de Cristo. E ele contém aqui o começo das leis do Platão. Se vocês tentarem, vocês vão ver aqui Platonos nomoi, as leis de Platão. Isso aqui é o começo das leis do Platão. Vocês estão vendo aqui uma edição bizantina, né, do século IX depois de Cristo, já um códice. E aqui, isso aqui é o texto, e esses daqui são os escólios. Os escólios são os comentários. Aqui, bastante numeroso, bastante longo. E era assim que as obras chegaram até a gente. Né? Numa obra como essa, por exemplo, é
uma versão moderna, né, quase pré-moderna, de um códice. Né? Às vezes eles conseguiam comparar diversos códices, diversos textos, diversas versões para estabelecer um texto melhor. A gente pode falar depois sobre isso, né, sobre a crítica textual. Bom, essa aula já está muito comprida. Eu vou encerrar por aqui. Eu recomendo, como eu disse, que vocês leiam aquela história da filosofia, leiam inteira, né? Aproveitem para ler sobre Platão agora. Sobre o problema da interpretação de Platão, que é o mais interessante, que é o mais importante, talvez o mais pertinente para esta aula, eu gostaria muito que vocês lessem esse livro do Howe, esse artigo do Howe, que vai estar na nossa pasta do Google Drive. Ela vai dar para vocês uma noção, esse artigo vai dar para vocês uma boa noção dos problemas que eu tentei explicitar hoje. Então é isso, pessoal. Que aula longa, né? Agora que eu percebi que eu estou aqui parecendo aquele espelho da Branca de Neve, né? Da madrasta da Branca de Neve aqui, circulando no escuro. Então tá. Em breve eu mando vou gravar outra aula. Assim que eu terminar de fazer o upload dessa daqui, eu mando o link para vocês. E eu ainda preciso mandar a resposta àquele comentário interessante que a Ana fez na nossa página do Teams. E em breve eu vou fazer outra aula de Platão introduzindo o Timeu. Nós vamos fazer uma leitura do Timeu. Então tá, fiquem bem, até a próxima. Um abraço a todos.